Olá gente, aqui é o professor Robson de História Geral e hoje a gente vai vir aqui com uma série de dicas para você estudar vinculada ao cinema, que é uma coisa que todo mundo gosta. Agora na quarentena a gente pode acessar diversos filmes aí pela internet e assim a gente também consegue se preparar para o vestibular. Mais especificamente aqui nós vamos trazer dicas de filmes de horror. E caso você tenha interesse por essa temática também, nós temos o podcast História no Pandemônio, onde o primeiro episódio vai falar justamente de forma mais elaborada essa relação entre o cinema, entre o horror e a história. Você consegue acessar o História no Pandemônio em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer. Se você também tem iPhone, você também consegue acessar na parte de podcasts, enfim, o conteúdo está lá. E hoje aqui a gente vai falar sobre algumas dicas, então, retiradas lá desse primeiro episódio. Começando então, estou aqui com a minha colinha, com o primeiro filme, que é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e também com o Nosferatu, que é bastante famoso, de 1921, que traziam ali, consolidavam o gênero do horror, e que assistindo a gente consegue perceber essa melancolia do pós-guerra, do fim da Primeira Guerra Mundial, e principalmente o filme do Dr. Caligari, aí de 1920, que a gente vai compreender esse horror e essa ansiedade da população vinculada à depressão que estava acontecendo ali na Alemanha com o final da Primeira Guerra Mundial. Então essa é uma dica. E também tem muito legal que agora, ano passado, estreou uma nova série, que é o Nosferatu. Obviamente contemporânea, mas é também bastante interessante para a gente compreender a relação da construção desse horror, fazendo ligação com a obra original. Depois, para quem curte Segunda Guerra Mundial, nós temos outros dois filmes que vão fazer conexão com esse momento do pós-guerra também, na Segunda Guerra Mundial, e também com a Guerra Fria ali, e com aquele contexto que estava acontecendo no Vietnã e aquela situação complexa com os Estados Unidos, que vai ser O Dia em que a Terra Parou, de 51, e o Plano 9 do Espaço Sideral, de 59, que vão mostrar essa invasão alienígena, esse surgimento dessa população alienígena que está ali desconfortável com toda a situação que está acontecendo na Terra e os conflitos da Terra, principalmente envolvendo os Estados Unidos. Afinal, uma obra dos Estados Unidos, esses filmes, né? E, obviamente vão ter esse viés dos Estados Unidos de Salvador, mas é muito interessante para a gente compreender também o que estava se produzindo ali naquela época. É importante a gente pensar que um filme que é produzido nos anos 50, a gente precisa tentar encarar e tentar perceber quais são as engrenagens que estão construindo esse filme e o que a narrativa vai nos trazer de conexões com aquela realidade, né? Porque o filme vai ter sempre marcas do momento onde ele foi criado. Inclusive um filme, digamos, de época, né? Que vai retratar, por exemplo, um período medieval, ele vai falar muito mais sobre o período do que da época que ele pretendia demonstrar através daquela obra. E também, para encerrar, nós temos dois filmes dos anos 60, naquele momento conturbado ali também nos Estados Unidos, onde a população estava reivindicando direitos. Era um movimento de efervescência do movimento negro pelos direitos civis, das mulheres pelos seus direitos e também da comunidade LGBTQ na situação do contexto de Stonewall. Trazendo esse contexto de problemática, nós temos A Noite dos Mortos-Vivos, que vai dialogar bastante com o racismo dos Estados Unidos, e também com O Bebê de Rosemary, que vai também trazer essa narrativa da mulher que está vivendo nesse contexto conturbado, onde ela não tem a escolha, ela não tem nenhuma possibilidade de escolher o seu futuro, nem mesmo da situação que envolve o seu corpo. Essas são as dicas de hoje, então não se esqueça de se inscrever aqui para ficar antenado em todas as novidades aqui do cursinho e deixe um like aqui no vídeo.